Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador e geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar da teoria comportamental ou behaviorista da administração. A teoria comportamental é uma oposição ferrenha e definitiva da teoria das relações humanas em relação à teoria clássica, à abordagem clássica. Então, você tem um extremismo da teoria das relações humanas. Não deve ser confundida com a escola behaviorista, lá da psicologia, que se desenvolveu a partir dos trabalhos de Watson. Tem os paralelos, mas não é a mesma coisa. Então, ela tem 9 proposições sobre motivação humana. Para explicar o comportamento organizacional, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. Para explicar como as pessoas se comportam, torna-se necessário um estudo da motivação humana. Então, essa teoria behaviorista, ela vai fazer uma série de estudos mais gerais sobre a motivação humana, não focada apenas na organização. Então, o primeiro estudo é a pirâmide de Maslow, até hoje muito comentado. Então, você tem a pirâmide das necessidades das pessoas. Então, você tem as necessidades básicas, que é a fisiologia, comida, água, sono, e de segurança. Então, segurança da família, do corpo, da propriedade. Você vai aumentando suas necessidades conforme você vai subindo na pirâmide. Social, amor, amizade, família, comunidade, estima, reconhecimento, status, autoestima e realizações pessoais. Criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Vamos entender o que é isso aqui. Se diz muito que o homem ele nunca está contente com o que ele tem. Então imagina um indivíduo que ele está na extrema pobreza, ele está passando fome e sede. Então ele tem uma necessidade básica que é fisiológica. Se por algum motivo ele conseguir alimento, conseguir um emprego, conseguir qualquer coisa que supra as suas necessidades, nós, quanto indivíduos humanos, a nossa tendência é não satisfazer só com isso. Agora eu já tenho água, já tenho comida, já tenho uma boa casa, eu quero algo mais. Eu quero uma segurança para minha família, para o meu corpo, já penso aqui na minha propriedade, no meu patrimônio, então em manter aqui uma melhoria de vida. Agora eu quero algo mais além de segurança, eu quero amor, eu quero amizade, eu quero família, eu quero uma comunidade, um reconhecimento social. E aí eu quero algo mais ainda, um reconhecimento de status, a autoestima e por fim a autorrealização, a criatividade. Percebam, a cada nível da pirâmide as necessidades de Maslow se tornam, como posso dizer, não é maiores, é mais, mais a palavra seria mais, deu um branco agora. A cada nível a necessidade se torna mais rebuscada. E aí tem uma atualização da pirâmide, né? Abaixo das necessidades fisiológicas você tem o Wi-Fi e a bateria do celular. Hoje em dia com esse nosso vício, né, do telefone celular. Claro, isso aí é uma piada. Outra teoria dentro de uma teoria maior, que é a teoria behaviorista, é a teoria X e Y de McGregor. Então ela diz que o homem é orientado de duas formas, né? Tem dois tipos de pensamento da mente humana. A teoria X diz que o trabalho em si é mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Então a maioria das pessoas não gostam de trabalhar, tal como o seu Madruga, né? E a teoria Y diz que o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições forem favoráveis. Então você tem esses dois tipos de pessoas. E o ideal é que você faça com que os seus indivíduos, seus operários, sejam pessoas da teoria Y. Você quanto gerente, quanto administrador, estou falando aqui. Quais são os pressupostos da teoria X? As pessoas são preguiçosas, indolentes, as pessoas evitam o trabalho e procuram o menor esforço possível. As pessoas evitam a responsabilidade a fim de se sentirem mais seguras. As pessoas preferem ser controladas e ser dirigidas. As pessoas são ingênuas e sem iniciativa. As pessoas têm pouca imaginação e pouca ambição. Então, se você é um líder que acredita na teoria X, que a maioria das pessoas se comportam
de maneira X, você vai tender a ser autoritário, a ser autocrático. Por quê? Você não vai acreditar que se você não fizer nada, as pessoas vão trabalhar por si só. Você parte do pressuposto que as pessoas não gostam de trabalhar, não gostam de responsabilidade, não gostam de nada disso. Já um líder que acredita que seu grupo de pessoas coordenados se comporta de maneira Y, ele vai dizer que essas pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer, trabalham em uma atividade tão natural quanto brincar ou descansar, imagina. As pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas são automovidas, automotivadas, autodirigidas. São criativas, competentes. A imaginação, a criatividade e a generosidade são comuns. Então ela vai acreditar, esse líder vai acreditar mais no potencial das pessoas. Sistema de administração de Heinz-Likert são baseados em 4 critérios: processo decisorial, sistema de comunicação, relacionamento interpessoal, sistema de recompensas e punições. Aqui tem uma tabela desses critérios, você tem essas 4 variáveis e são 4 sistemas também. A ideia básica é que você vai do mais autoritário forte até o mais participativo. Então, no sistema 1 ele é centralizado, o processo decisório é centralizado, o sistema de comunicação é precário, a comunicação ela vai de cima para baixo, em termos de níveis organizacionais da empresa. Relacionamento interpessoal é formal, com desconfiança. Sistema de punição e recompensa ele é baseado somente em punições, não tem recompensa para os trabalhadores. Quando você vai para o sistema 2, você tem um sistema centralizado na cúpula, mais uma pequena delegação. Os gerentes que estão no tático têm um pouco de autonomia. O sistema de comunicação permite algumas sugestões com comunicação vertical. O relacionamento interpessoal é precário ou é rio. O relacionamento interpessoal é visto como uma ameaça. O sistema de punição e recompensa tem mais punição. E quando tem recompensa, são recompensas materiais, baseadas na ideia do homo econômicos de Taylor e Fayol. Quando você passa para o sistema 3, você tem decisões específicas mais delegadas. O processo decisório, você ainda tem aí um processo decisório geral centralizado, mas você tem mais delegação. O sistema de comunicação tem a comunicação vertical adequada, mas tem um início de uma comunicação horizontal. O relacionamento interpessoal se baseia na valorização da organização informal e da confiança, e as punições passam a ser mais raras e há mais recompensas, não só materiais, mas também sociais, embora tenha um predomínio sim de recompensas materiais. Quando você vai para o sistema 4, que é um sistema mais descentralizado em termos de processo decisório, você tem um sistema de comunicação eficiente em todos os sentidos, principalmente horizontal. O relacionamento interpessoal tem grande ênfase no trabalho em equipe, na participação das pessoas, e tem muito mais recompensa do que punições. As recompensas elas são mais sociais, embora você tenha também recompensas materiais. O processo decisório. A teoria comportamental se debruça sobre os motivos que levam a pessoa a fazer escolha. O processo decisório é isso. Então, você tem 2 caminhos, por que você escolhe um e não o outro? Então, esse é o processo decisório. Esse processo decisório ele é feito em etapas cíclicas. Então, de forma didática, a gente começa aqui pela identificação da situação. Depois você faz um diagnóstico, você avalia as alternativas, desenvolve as alternativas, melhor dizendo, depois você avalia elas, depois você faz a seleção e a implementação, você escolhe o caminho, segue nele e você vai monitorar e fazer o feedback dos seus resultados. E aí o ciclo volta. Então esse é um processo cíclico, processo decisório. Herbert Simon propôs o estudo das decisões com diversos critérios. Então você tem a racionalidade limitada, a imperfeição das decisões, a relatividade das decisões, a hierarquização das decisões, a racionalidade administrativa e a influência organizacional. Vamos aqui mostrar a diferença que tem do processo decisório do ponto de vista da abordagem clássica e da abordagem comportamental. Então, na abordagem clássica, o problema sempre vai estar claramente definido. Na abordagem comportamental, não. O problema não
vai estar claramente definido. Na abordagem clássica, você tem conhecimento de todas as alternativas possíveis e das suas consequências. Imagina, na abordagem comportamental, o teu conhecimento é limitado. E as possíveis alternativas, você não conhece todas, e também as consequências. Você não sabe todas as consequências das alternativas que você conhece, muito menos daquelas que você não conhece. Então, é o que se chama de racionalidade limitada, em oposição ao homos econômicos que eu falei ainda há pouco, o homem racional, que sabe mensurar tudo em termos de custo-benefício. Nossa mente não funciona de forma tão racional assim. A tomar decisão no ponto de vista clássico, você tem uma escolha alternativa ótima, já que você tem esse extremo de racionalização. Aqui, no ponto de vista comportamental, a escolha da alternativa é satisfatória. Não tem como você dizer se é a melhor, mas tem como você dizer que é uma alternativa relativamente boa. E ambos, tanto para a teoria clássica como para a teoria comportamental, você tem a ação administrativa. Você administra o processo de decisão. Claro que de formas diferenciadas. Aqui de forma muito mais rígida e aqui de forma flexível. Comportamento organizacional é o estudo da dinâmica das organizações e como os grupos e indivíduos se comportam dentro delas. Por ser um sistema cooperativo racional, a organização caracteriza-se por uma racional divisão de trabalho e hierarquia. Com isso, terá duas teorias, a teoria do equilíbrio organizacional e da aceitação da autoridade. Então, vamos mostrar aqui. A teoria do equilíbrio organizacional. Um sistema recebe contribuições dos participantes sobre a forma de dedicação ou trabalho e, em troca, oferece alicientes e incentivos. Essa teoria possui alguns conceitos básicos. Incentivos e alicientes, aquilo que a organização propõe para os seus empregados, operários, a utilidade desses incentivos e as contribuições, aquilo que o operário propõe para a organização. Então, é um sistema de mão dupla. O operário entra com a contribuição e a organização entra aí com incentivos, sejam salariais, sejam de outras formas. A teoria da aceitação da autoridade de Chester Barnett, ela é interessante porque ela rompe aquela ideia de que a autoridade ela tem apenas uma direção, do chefe para o subordinado. Esse é o sentido formal de autoridade. Mas a aceitação da autoridade ela vem no outro sentido aqui, ó, do subordinado para o chefe. Uma coisa é você ser um chefe formal, ou seja, você está lá no papel que você é o chefe. Outra coisa é as pessoas te aceitarem como líder. Líder é diferente de chefe. Então, quando as pessoas aceitam sua autoridade, fica muito mais fácil para você ser um gerente. Então, essa é a diferença da teoria clássica para a teoria da aceitação da autoridade. A clássica ela acredita que só vem nesse sentido. E, na verdade, a teoria da aceitação da autoridade, baseada na teoria humanística e comportamental, ela diz que é importante você buscar esse tipo de autoridade aqui, que as pessoas te aceitem como líder. Objetivos individuais versus organizacionais. Então, as pessoas têm objetivo e as organizações têm objetivos. Para a teoria comportamental, a eficácia de uma organização é conquistada quando a organização alcança seu objetivo primordial, no caso das empresas, o lucro, o aumento da produtividade, da qualidade, a redução de custos, enfim, participação de mercado, satisfação do cliente. Já a organização é eficiente para a teoria comportamental quando os indivíduos satisfazem suas necessidades, seja em termos de salários, benefícios sociais, segurança, estabilidade do emprego, condições adequadas, crescimento profissional. Aqui tem uma grande diferença da teoria comportamental para a teoria clássica e também para a neoclássica. Porque essa eficiência aqui, para a teoria comportamental e humanística, ela está focada nos indivíduos. Quando a gente fala de eficiência do ponto de vista clássico, ele também está voltado na organização. E ele basicamente diz respeito à redução de custos ou à produtividade, ou seja, produzir mais com menos. Então, isso seria a eficiência do ponto de vista clássico.
E a efetividade e a eficácia seria o alcance do objetivo, seja o lucro, seja a satisfação do cliente, entre outras coisas. Então, existe essa diferença para as duas teorias, para os grupos de teorias, melhor dizendo. Negociação envolve pelo menos duas partes, é óbvio. As partes envolvidas apresentam conflito de interesse a respeito de um ou mais tópicos. Também é óbvio, você tem que ter duas partes, e essas duas partes necessariamente elas não vão concordar em tudo. Então, como elas não concordam em tudo, mas elas precisam chegar a um acordo comum, elas vão negociar, ou vão abrir mão de uma coisa ou outra, dependendo aí do nível de que cada parte pode influenciar a outra. De barganha, o termo correto é barganha, de barganha que uma parte tem em relação à outra. Então, as partes estão temporariamente unidas em um tipo de relacionamento voluntário. Esse relacionamento está voltado para a divisão ou troca de recursos específicos ou resolução de assuntos entre as partes. A negociação envolve a apresentação de demandas ou propostas por uma parte e sua avaliação pela outra parte, e em seguida as concessões ou contrapropostas. Então, sempre uma parte vai começar a demanda, a proposta, a outra vai avaliar, vai dar uma contraproposta, e assim por diante. Quem nunca chegou, né, numa loja e tentou aí pechinchar uma roupa, qualquer produto, aí vai do vendedor poder aí te dar um desconto ou não. Liderança. Para Burns, existem dois tipos de liderança: transicional, status quo, o líder eficiente, troca, e a transformadora, que transforma, busca uma mudança, enfim. Então, o Likert aborda 4 estilos de liderança: autoritário, explorador, autoritário benevolente, o consultivo e o participativo. Está muito relacionado com os sistemas de organização de Likert. John Kotter diz que há 3 processos na liderança. Então, estabelecer uma direção, alinhar as pessoas e motivar e inspirar as pessoas. Então, a liderança é tratada de diferentes formas por diferentes autores. O Arne Berens assegura que a liderança é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, no qual os líderes têm em comum 4 competências vitais. Ou seja, muito se fala que a pessoa nasce líder ou que tem um dom da liderança, mas o Berens ele diz que não, que qualquer pessoa, qualquer indivíduo com treinamento e esforço pode desenvolver capacidade de liderança, mas ele precisa de 4 competências: atenção e comprometimento. Então, o líder ele precisa ficar atento nas coisas que acontecem ao seu redor e também nas pessoas, e ter comprometido com o trabalho dentro da empresa. Comunicação: o líder precisa saber comunicar bem com as pessoas, ser claro naquilo que ele diz. Confiança: o líder precisa transmitir confiança para as pessoas. Só assim as pessoas confiam nele também. Então, confiança é algo recíproco. E gerência de si próprio: o líder precisa gerir a si mesmo, saber das suas limitações. É muito importante hoje em dia para o líder saber que nem sempre ele vai estar em posição de liderança em determinados assuntos. Muitas vezes seus próprios funcionários podem saber mais de um determinado assunto do que o outro. Aí ele vai ter que usar essa competência aqui, olha, de atenção e comprometimento. Saber ouvir as pessoas, e principalmente quando ele sabe que aquela pessoa tem mais conhecimento ou mais habilidade em determinado assunto. O líder tem que se colocar no lugar de subordinado, sim, para ser um bom líder. Nem uma pessoa que sempre quer ser o líder em tudo provavelmente não será um bom líder no longo prazo. Então, Berens assegura que no século XXI você precisa de uma nova geração de líderes e não de gerentes. Então, a ideia do chefe comandando as pessoas ficou para trás, dele só mandando as pessoas fazerem. O chefe é aquele que está ali junto com as pessoas fazendo. Você tem um exemplo na antiguidade de Alexandre o Grande. É quem diga que foi o maior líder da história da humanidade, em termos de bélicos, ou um dos maiores, melhor dizendo, né? Que tem vários outros líderes. Mas Alexandre o Grande ele combatia na linha de frente do exército, exército grego. Então, ele combatia na linha de frente. Ele lutava junto com os seus soldados, então ele dava o exemplo de liderança. Críticas
as teorias humanística e comportamental. Então, são duas teorias muito parecidas. A comportamental é mais extrema e também com mais propostas conceituais em termos dos temas, mas elas estão sujeitas basicamente às mesmas críticas. Então, uma ênfase exagerada nas pessoas. Passou a ser teorias muito bonitinhas, que pregam as pessoas, prioriza as pessoas ao invés da organização, e isso, se você dá muita autonomia para as pessoas, você pode esquecer dos seus objetivos organizacionais. Isso pode acontecer na prática. Tem também uma abordagem mais descritiva e menos prescritiva, então só descreve, mas ele não diz tanto o que tem que ser feito. Profunda reformulação da filosofia administrativa. Dimensões bipolares da teoria comportamental, então análise teórica, empírica, análise macro, micro, organização formal, informal, cognitiva, afetiva, fica muito nesse maniqueísmo. E a relatividade da teoria das motivações, não está muito claro o que de fato motiva as pessoas, e tem uma certa visão tendenciosa, como eu falei, voltada muito mais para as pessoas do que para a organização. Se você também dá muita liberdade, as pessoas podem se confundir com libertinagem e a organização não conseguir bons resultados.